pessoal, vamos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Dessa vez nós vamos falar do reino animal. Vamos falar de algumas características do reino animal. Diferente das plantas, os animais, a maioria se locomove para a obtenção dos nutrientes e possui um complexo de sistema nervoso que permite a busca e a localização dos alimentos. Ao longo do processo evolutivo, os animais se desenvolveram adaptações para a sobrevivência nos mais diversos ambientes. Então vamos ver aí como é que são os animais, organismos pluri ou multicelulares, quer dizer, tem muitas células, são eucarióticos, mesma coisa, ou seja, possui células com organização nuclear, tem uma membrana nuclear que envolve o núcleo, delimita o núcleo. São heterotróficos, isto é, incapaz de sintetizar seu próprio alimento. Ele se alimenta de outros seres. Ele não é como os vegetais que produzem seu próprio alimento. Tem adaptações necessárias para sua proteção. A maioria dos animais possui adaptações importantes para a sobrevivência. O tubo digestório, o órgão sensorial e o sistema nervoso. Então, ele se subdivide em duas partes, os vertebrados e os invertebrados. Nós vamos começar a falar dos invertebrados, que eles se subdividem em vários filos, diversos filos, né? Então, são eles os poríferos, que é a esponja do mar, selenterados, os exemplos corais e água-viva, plateumintos, planária e esquistosomose, que é o esquistosomo, nemateuminto, lombriga e ancilóstomo, anelídeos, que são as minhocas e sanguessuga, molusco, polvo, caramujo, são os animais de corpo mole, né? Artrópodos, aranha, camarão, mosca, equinodermos, estrela do mar, cordados, elefantes, aves, que os cordados são os vertebrados, né? Então, nós vamos falar dos vertebrados, que começa pelos anfíbios. Os anfíbios são animais, né, de 4 patas e dotados de pele lisa, sem escama e rica em glândulas produtoras de veneno. Na maioria das espécies, os animais adultos vivem em terra firme e as larvas na água. Os representantes desses grupos são sapo, rã, salamandra, pererecas, cobra cega. Mais um representante dos vertebrados são os répteis. Os répteis são animais dotados de peles secas, impermeáveis e grossas. São pecilotérmicos, isto é, a temperatura do corpo é variável. A maioria desses animais se encontra na região tropicais da Terra, regiões, né? O desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo de casca resistente e contém um líquido que mantém o embrião úmido. Seus representantes são conhecidos como a cobra, tartaruga, lagarto, jacaré. E eles possuem respiração pulmonar. Tá? Agora vamos para mais um vertebrado, que são as aves. São animais de característica por ter o corpo coberto de penas, esqueleto leve, membros anteriores em forma de asas, bicos córneos, desprovidos de dentes, que funciona como a boca e mão. São animais homeotérmicos, isto é, a temperatura do corpo dele é constante.
Assim, os répteis e aves também têm o desenvolvimento embrionário no interior dos ovos, né? Casca calcária dura. São exemplos aí os avestruzes, as galinhas, beija-flor, canário. Então, as aves é mais um exemplo do vertebrado. Aí nós vamos para mais um, que são os mamíferos. E os mamíferos têm principalmente a característica presença de glândulas mamárias, quer dizer, as fêmeas alimentam os filhotes através da glândula mamária, né? E os representantes do grupo são espalhados em todos os ambientes, apresentando grande diversidade de espécies com características e adaptações variadas. São homeotérmicos também, né? A temperatura é constante, a temperatura do corpo. Os mamíferos mais conhecidos, baleias, golfinho, peixe-boi, cão, gato, cavalo, elefante, macaco, seres humanos. Então, esses são os mamíferos que nós acabamos de citar. E os vertebrados, como eu acabei de falar, são 5, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Então a gente termina aqui com mais essa aula do reino animal.